profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, o profeta Isaías vai dizer alguma coisa que serve para mim e para você nessa noite. Busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Invoquem o nome dele enquanto ele ainda está próximo. Esse é o momento, meus irmãos, de nós invocarmos o nome de Deus enquanto ele ainda não voltar em Jesus Cristo, porque depois que ele voltar, aí não vai dar mais tempo não. A hora de buscar a Deus é agora, é hoje, é já. Busque a Deus enquanto você pode encontrá-lo. Somente o povo de Deus tem a alegria, a satisfação de dizer: Senhor, Tu és santo, poderoso, Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Tua é a majestade, Tua é a soberania, Tu tens poder sobre céus e terra. Tudo que veio a existir foi por causa da Tua palavra, Senhor. É por isso que nós temos a alegria de louvarmos aqui, dizendo: Senhor, Tu és santo e poderoso. Aleluia.
dizer que todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Você parou para pensar no que você acabou de cantar, meu irmão? Acabou de louvar. Você acabou de dizer que as aves do céu louvam a Deus. Os animais do campo louvam a Deus. Os animais, os peixes louvam a Deus. E eles não têm a inteligência que Deus deu para você e para mim. Deus deu cordas vocais para você. Deus deu a língua para lhe ajudar a falar. Por isso, nós temos esse privilégio de louvarmos ao nome do Senhor. Ouvindo esse louvor, eu me lembrei do rei Davi, quando ele disse: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Ei, pense no motivo de alegria. Quando a gente estava aqui hoje pela manhã, organizando as cadeiras aqui, e na minha cabeça, meus irmãos, eu já estava pensando quando os irmãos chegassem à igreja, quando o louvor estivesse preparado e estivesse acontecendo exatamente o que está acontecendo agora. Toda a igreja reunida, aqueles que puderem estar aqui hoje, para louvar e bendizer o nome do Senhor. Oh, momento de alegria, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Não floresça, deixa a terra
Salvador. Mais difíceis de cantar, meus irmãos, porque quando tudo vai indo muito bem, é fácil demais louvar ao Senhor. Mas quando a tribulação vem, quando a tempestade chega, quando as coisas ficam difíceis, aí é tão complicado, meus irmãos. Nós dizemos assim: olha, eu vou louvar o Senhor rindo ou chorando, me alegrando ou cheio de tristeza. Mas isso não é um pedido, isso não é um conselho, isso é uma ordenança. Nós precisamos louvar ao Senhor na alegria ou na dor, porque mesmo na dor, nós sabemos que nós temos um Deus que pode nos socorrer, porque nós sabemos que temos um Deus que ampara a você e a mim, que socorre a você e a mim, que sustenta com a sua mão forte e poderosa a você e a mim. E nós precisamos saber, meus irmãos, que nós não estamos sós. Jesus prometeu: eu estarei com vocês todos os dias, pelos séculos dos séculos. Aleluia. Meus irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da vida é que não importa quem está no governo, quem está no poder, porque quem coloca eles lá é Deus. E do mesmo jeito que Deus coloca, Deus tira, porque todos os governos, os principados, as potestades, todas elas estão debaixo do controle de Deus. Por isso a gente não precisa se preocupar com o dia de amanhã, meus irmãos, porque quem tem o controle do tempo não são os homens, é Deus. Quem controla o país, o estado, a cidade, não são homens, é Deus. Por isso, o que preocuparmos? Com o que comer, com o que beber, com o que vestir?
O Senhor Jesus disse: por que vocês se preocupam com essas coisas? Se eu tenho alimentado os pardais, os lírios do campo, e não tem faltado nada para eles, quanto mais vocês. Não se preocupem, não nos preocupemos com o dia de amanhã. O próprio Senhor Jesus disse: olha, para cada dia há o seu próprio mal. E não adianta você se preocupar, porque toda a sua preocupação, toda a sua ansiedade não vai aumentar isso aqui, ó, da vida da gente. Por isso, deposite a sua esperança, deposite a sua confiança naquele que pode todas as coisas. E sabe como é o nome dele? Cristo Jesus, o nosso Redentor. Aleluia. Oi? Então, com essa mesma alegria. Boa noite mais uma vez, meus irmãos. Eu convido você a abrir ou ligar a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Aí quando você encontrar, fique de pé em reverência à palavra, por favor. Irmão Daniel, você pode fazer a leitura, por favor, do verso 1 até o verso 12. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra um discípulo do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vindo do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impôs-lhes as mãos para que voltasse a ver. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa tua leitura da palavra. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, Senhor, nos exortando, e que possamos, Deus, a cada dia mais ser conhecido da tua palavra, que o Senhor nome venha ser glorificado nesta noite. Por tudo que o Senhor tem feito nas vidas que aqui estão, e pela oportunidade de termos chegado nesta casa de oração nesta noite, Pai. Abençoa, Deus, a vida do pastor Luciano, ao qual vai trazer a sua mensagem, que ele possa ser boca de Deus aqui neste lugar, e que o teu nome venha ser glorificado em nome de Jesus, e assim Deus te ora, te agradeço. Amém. Obrigado, irmão Daniel. Podem sentar, irmãos. Nós estamos trazendo uma série de mensagens, meus irmãos, sobre conversões de personagens muito conhecidos da Bíblia. Eu quero ver se vocês estão com a memória boa. Vocês lembram quem foi o primeiro personagem? Foi quem? Naamã. Acertou. Segundo, Jacó, certo. Terceiro, olha aí. Então com a colinha boa, hein, irmãos? Glória a Deus. Hoje eu vou trazer uma conversão que certamente é de um dos personagens mais conhecidos da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, que é de Paulo, Saulo de Tarso, ou como nós conhecemos, Apóstolo Paulo.
E é uma conversão, meus irmãos, que certamente mudou não apenas a vida dele, como alcançou e continua alcançando vidas até hoje. Até hoje. Quando nós falamos então no livro de Atos, meus irmãos, logo no comecinho do livro de Atos, vocês lembram que foi naquele momento em que Jesus estava sendo levado aos céus, sendo assunto aos céus. E é interessante, meus irmãos, que naquele momento havia mais ou menos umas 500 testemunhas ali. E depois que Jesus subiu aos céus e voltou para o seu trono, para o lugar de onde ele tinha vindo, então aquelas testemunhas, então elas voltaram para suas casas. Mas os discípulos de Jesus continuaram esperando. Foi necessário então que um anjo viesse e dissesse: olha, Jesus vai voltar, mas não é agora não, vai demorar um pouquinho. E enquanto Jesus não voltar, vocês não podem ficar de braços cruzados, vocês têm uma missão a cumprir. E aqueles apóstolos, meus irmãos, aqueles discípulos de Jesus, do capítulo 1 até o capítulo 8 do livro de Atos, na leitura vocês vão perceber que os discípulos, eles vão pregar o Evangelho de Jesus Cristo por toda a Israel. Mas a partir ali, meus irmãos, do capítulo 9, é quando o Evangelho ele vai começar a ser anunciado para além do território de Israel, vai alcançar os confins, como Jesus mesmo havia prometido aos seus discípulos. E o principal personagem, digamos, dessa missão de evangelismo é quem? Paulo. Mas aqui a gente precisa fazer, meus irmãos, uma ressalva. Quando você lê na sua Bíblia, você ouve falar sobre Saulo e sobre Paulo. São a mesma pessoa? Sim. Ele mudou de nome? Não mudou de nome não, porque Saulo é o nome dele em hebraico e Paulo é o nome dele em grego. Então é a mesma coisa. Ele não mudou de nome. Basta para a gente entender que Saulo é a versão dele em hebraico e Paulo é a versão dele em grego. Já que esse texto foi escrito em grego, então ele que era hebreu, mas falava grego e escreveu todas as suas cartas em grego. Então Paulo, porque é grego. Até aqui tranquilo, né, gente? Agora, quem era então Saulo de Tarso ou Paulo? É interessante, meus irmãos, porque o versículo 1 já vai começando dizendo que Paulo ele respirava ainda áreas de morte contra os cristãos. O que nós precisamos entender, meus irmãos? Paulo ou Saulo, tanto faz um nome ou outro, Saulo era um fariseu. E sendo fariseu, ele era muito zeloso da religião judaica. E naquele momento em que Jesus tinha subido, era assunto aos céus, então estava surgindo naquele momento uma nova religião, o cristianismo, e os apóstolos estavam pregando a Cristo como sendo o Salvador. E isso incomodava os judeus, em especial os fariseus. E sendo Paulo um fariseu e muito zeloso da religião judaica, ele se propôs a ser aquele que caçaria os cristãos. E de fato, meus irmãos, Paulo, ele era mais ou menos... Quem já assistiu aquele canal Animal Planet? Já viu aqueles leões que ficam ali só esperando uma presa? E eles ficam ali na tocaia, só esperando passar ali um animal para eles darem um bote e matar? Era a mesma coisa que Paulo fazia. Paulo era uma espécie de um caçador de cristãos. E Paulo queria a todo custo prender aqueles que se confessavam cristãos. E Paulo fazia isso, meus irmãos, de forma muito forte. Ele era muito zeloso do que ele fazia. Ele acreditava piamente
que a única religião verdadeira era a religião judaica. E aqueles que se chamavam do caminho, eles eram aqueles que acreditavam numa heresia, numa falsa religião. Portanto, Paulo perseguia sim os cristãos, tanto que ele próprio se voluntariou a poder sair perseguindo os cristãos para além de Israel. Vocês vão ver aí no texto, principalmente no versículo 2, que uma vez que Jerusalém ficou pequena, porque a perseguição aos cristãos começou em Jerusalém, e a partir do momento que já era insuportável para os cristãos permanecer em Jerusalém, agora eles vão para outras cidades, e Damasco foi uma dessas cidades, uma cidade maior, uma cidade mais estruturada, e que também tinha rota de fuga. Por isso o próprio Paulo se voluntariou, ele disse: ei, me permita eu ir prender os cristãos que estão lá em Damasco. E olha, meus irmãos, ele saiu pedindo autorização para as sinagogas lá de Damasco. Ele disse: olha, todo e qualquer cristão que vocês encontrarem aí, eu vou prendê-los e vou trazê-los de volta a Jerusalém. Mais uma vez, meus irmãos, Paulo acreditava que a missão que ele estava cumprindo era a missão de quem? De Deus. Ele achava que estava fazendo a coisa certa, mas não estava. O problema é que não estava. Aí chega no versículo 3, então o texto vai dizer que Paulo estava indo a caminho de Damasco, e lá no meio do caminho, na cidade de Damasco, diz o texto que ele estava indo lá, e de repente uma luz que veio do céu veio sobre Paulo, e ele se prostrou ao chão. Ele caiu ao chão. E de repente Paulo foi e perguntou: quem és tu, Senhor? Porque veio uma voz do céu. E Paulo perguntou: quem és tu, Senhor? E o que aquela voz respondeu? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Veja, meus irmãos, que Paulo, vocês talvez já tenham escutado alguma mensagem dizendo que Paulo caiu do jumento, ou Paulo caiu de um camelo, ou Paulo caiu de alguma coisa. Mas o texto não fala que Paulo caiu de algum animal. O que o texto vai dizer, meus irmãos, é que Paulo simplesmente ele caiu ao chão, ou na verdade ele se prostrou. Porque esse era um costume do Oriente Antigo, ou do Oriente mais antigo lá. E ainda hoje, todo esse pessoal do Oriente, ele se prostra diante de uma autoridade. E é exatamente isso que Paulo faz. E é interessante a pergunta que ele faz. Ele diz: quem és tu, Senhor? Essa palavra Senhor que Paulo utiliza aqui é a palavra grega Kyrios, que significa Senhor, aquele que tem autoridade. E Paulo reconhece naquele momento que aquela luz que veio sobre ele, aquela voz que falava com ele, era uma voz de autoridade. E quando ele pergunta: quem és tu, Senhor? E aquela voz respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora pare um pouquinho, meus irmãos. Pense se fosse você se prostrando ao chão e perguntando: quem és tu, Senhor? Porque o que foi que Jesus disse? Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora pense com seu nome nessa história. E a voz de Deus perguntando: Jair, Jair, por que me persegues? Ou Filipe, Filipe, por que você me persegue? Porque Paulo achava, meus irmãos, que estava cumprindo, Regiane, a missão de Deus. Paulo achava que estava fazendo a coisa certa, perseguindo os cristãos. Mas quando Paulo persegue os cristãos, ele está perseguindo quem? A Cristo. E é por isso que Jesus agora pergunta: meu nome é Jesus, a quem você persegue. E é nesse momento, meus irmãos, que era como Jesus dizendo a Paulo: Paulo, a missão que você está é uma missão errada. Porque ao invés de você estar me ajudando,
você está me atrapalhando. Porque a minha missão é alcançar pessoas e você está perseguindo aquelas pessoas a quem eu quero alcançar. Paulo achava que fazia a coisa certa. E muitas vezes, irmãos, nós achamos que fazemos a coisa certa em nome de Deus. E muitas vezes, quando nós vamos dar conta da situação, na verdade, nós estamos fazendo a coisa errada. Porque não é aquilo que agrada a Deus e não é aquilo que glorifica o nome de Deus. É bem verdade também que cada um aqui tem uma missão. E você pergunta, mas pastor, qual é a minha missão? Aí você tem que perguntar a Deus. Porque você não pode permanecer numa missão que você acha que é certa, mas na verdade é uma missão que vai contra a vontade de Deus. E veja, meus irmãos, que então no versículo 6, Jesus vai dizer: levante-se e vá à cidade, e quando você chegar lá, alguém vai dizer o que você deve fazer. Aqui é interessante, meus irmãos, porque uma vez que Paulo era aquele homem que era discípulo de Gamaliel, e vocês lembram que dentre os fariseus, Gamaliel era o homem mais influente, a autoridade mais importante, era aquele que tinha mais conhecimento. E quem era o discípulo de Gamaliel? Paulo. É por isso que quando Paulo disse: olha, eu me voluntario, eu vou perseguir os cristãos de Damasco, naquele momento todos os judeus disseram: olha, não tem pessoa mais apropriada para perseguir os cristãos do que Paulo, porque Paulo é discípulo de Gamaliel, Paulo é inteligente, Paulo é instruído da lei, e Paulo vai nos representar muito bem. Mas naquele momento, meus irmãos, em que todos sabiam que Paulo seria talvez o próximo Gamaliel, ou aquele que sucederia Gamaliel, Paulo, meus irmãos, era tão influente que Paulo tinha soldados que serviam a ele. Paulo tinha pessoas que estavam debaixo do comando dele. E naquele momento Jesus, desfaz tudo. Paulo, que era acostumado a mandar, Paulo, que era acostumado a dar ordens, agora Jesus disse: ei, tu vai lá para Damasco, e quando você chegar lá, alguém vai dizer o que você deve fazer. Veja, é Jesus dizendo a Paulo: ei, não é você que manda na sua vida, quem manda na sua vida sou eu. E essa é uma lição, meus irmãos, que você e eu devemos trazer para a nossa vida. Quem manda na nossa vida não somos nós. Os planos que nós fazemos não são os nossos planos, precisam ser os planos de Deus. As atitudes que nós tomamos precisam ser para que satisfaça a vontade de Deus. Aqueles projetos que nós traçamos não devem ser nossos, mas devem ser baseados nos planos que Deus traçou para nós. Portanto, não sou eu que mando na minha vida, é Cristo que manda em mim. Não é a minha vontade que prevalece, é a vontade de Cristo em mim. E foi exatamente isso que Cristo fez com Paulo. Você vai lá para a cidade, e quando você chegar lá, não é você que vai decidir, é alguém que vai dizer lá o que você deve fazer. E sabe quem é que vai instruir a pessoa lá? Sou eu, diz Jesus a Paulo. Essa é uma lição, meus irmãos, uma das mais difíceis que nós temos que aprender, que o controle da nossa vida não é nosso, nunca foi e jamais será. Quem controla a nossa vida é Deus. Embora muitas vezes a vontade, nosso plano, o nosso pensamento seja ir para o norte, mas Jesus disse: vai para o norte não, vai para o sul. Às vezes a gente quer uma profissão, mas Jesus disse que vai para outra. Às vezes a gente quer fazer com que o nosso nome prevaleça, mas Jesus disse: ei, só tem um nome que pode prevalecer, e é o meu. Porque Deus não divide, meus irmãos, a glória dele com ninguém. Com ninguém. É por isso que nessa igreja só tem um nome que brilha, que é o nome de Jesus Cristo. Esse é o nome mais importante dessa igreja.
Ele é o pastor dessa igreja. É Ele quem manda aqui. Então, naquele momento em que Jesus diz isso a Paulo, o versículo 7 vai dizer então que aquelas pessoas que estavam junto a Paulo, elas ouviram aquela voz, mas elas ficaram emudecidas. No popular, chamada boca de siri, elas até queriam falar, mas Jesus não permitiu. E embora elas ouvissem tudo o que Jesus estava dizendo a Paulo, elas não conseguiam ver o que estava acontecendo. É como se Jesus estivesse dizendo para elas, ou para aqueles homens que estavam lá: olha, a minha conversa aqui, não é com vocês, a minha conversa é só com Paulo, e é com ele que eu vou tratar. E eles não entenderam aquele momento, mas não deram um pio, meus irmãos. Porque quando Deus quer conversar com a gente, Ele não manda recados. Ele vem direto a você, Ele vem direto a mim. E nós sabemos que Ele fala conosco através da Sua palavra. E talvez Deus esteja falando com você nessa noite. Talvez Deus esteja falando ao seu coração nessa noite. A sua vida, meu irmão, minha irmã, está nas mãos de Deus. E é Ele que está controlando a situação. Por isso que você pode descansar nele de todo o seu coração. Mas então, naquele momento, a partir do versículo 8, Jesus disse: levante-se. E Paulo se levanta. Mas quando ele se levanta e ele abre os seus olhos, o que é que ele está vendo? Nada. Paulo não estava vendo nada. E aqueles amigos dele foi que o conduziram para Damasco. É complicado isso, meus irmãos, porque Jesus pegou pesado aqui. Jesus foi duro com Paulo. Porque pense numa situação, meus irmãos. Naquele momento, ou naquela época, uma pessoa que tivesse uma deficiência física, as pessoas achavam que ela tinha sido amaldiçoada por Deus. Mas uma pessoa que não enxergasse, essa era mais complicada ainda. Sabe por quê? Porque hoje nós temos tecnologias para quem não enxerga. E aí eu tenho propriedade para falar nisso. Hoje em dia a gente tem cão-guia que pode levar um cego para onde ele quiser ir. E na maioria dos locais o cão-guia pode entrar com o cachorro. Isso é lei. Isso não é favor. Isso é uma lei. Que o cão-guia pode entrar com o seu tutor, com o seu dono. Nós temos bengalas. Tem algumas bengalas que tem até uma espécie de um infravermelho, que quando está chegando um obstáculo avisa. Hoje nós temos um leitor de tela para o computador, que é o que eu uso. A gente tem Bíblia em áudio. Então, aquele que não sabe ler, aquele que não sabe escrever, aquele que não consegue ver, ele pode ouvir a Bíblia em áudio. Então, não tem desculpa para dizer que não lê a Bíblia ou que não ouve a Bíblia. Porque tem várias ferramentas, meus irmãos, para que você ouça a palavra de Deus. Mas naquele momento não tinha nada disso. Então uma pessoa que não enxergasse, ele dependeria muito mais dos outros do que quem não enxerga hoje em dia precisa. E olha, gente, uma coisa que eu tenho aprendido ao longo desses 16 anos sem enxergar, é que Deus vai quebrando o nosso orgulho, Deus vai quebrando a nossa altivez, porque não é só você que enxerga que precisa da ajuda das outras pessoas. Quem não enxerga precisa mais ainda. E Deus trabalhou isso na minha vida, para que eu aprendesse a pedir às outras pessoas, para que eu dependesse das outras pessoas. E isso não é por acaso, meus irmãos, isso é um agir de Deus na vida daquele que precisa ser quebrantado. Deus fez isso comigo, Deus fez isso com Paulo. E Paulo vai dizer no texto que Paulo passou, versículo 9, vai dizer que Paulo passou 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Isso lembra alguma coisa a vocês, irmãos? Quem passou, além de Jesus Cristo, quem passou 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber? Quem lembra? Ele está aqui nessa noite. Não foi ele, mas ele está aqui nessa noite, representante dele.
Jonas. Jonas passou, não o nosso Jonas aqui, o nosso Jonas aqui, mama bem, que é uma beleza. Tem um apetite bom, né, Luana? Jonas, quando ele se agarra com a mamadeira, solta nem a pau. Mas aqui Paulo, meus irmãos, passou 3 dias e 3 noites sem beber e sem comer. E aqui mais uma vez, meus irmãos, é uma lição que nós precisamos aprender nessa noite. Paulo precisava daquele tempo para que Jesus quebrantasse o coração dele, para que ele aprendesse que a missão que ele estava era uma missão errada, que ele não poderia perseguir os cristãos, porque na verdade ele estava perseguindo ao próprio Cristo. Paulo precisava entender que a vida que ele estava levando era uma vida que estava indo contra a vontade de Deus. Ele precisou desse momento para que Deus trabalhasse o coração dele, para que ele se humilhasse diante de Deus, para que ele reconhecesse que a rota da vida dele estava errada. E meus irmãos, saúde, eu tenho certeza que todos nós nessa noite precisamos ter um tempo desse, como Paulo teve, de passarmos um tempo de reflexão, de reavaliarmos a nossa vida, a nossa conduta, as nossas atitudes, se o que nós estamos fazendo da nossa vida está agradando ou não a Deus, se aquilo que nós falamos, se aquilo que nós pensamos, se aquilo que nós estamos vendo glorificam o nome de Deus. Paulo precisou passar por esse tempo de disciplina, e eu tenho certeza que nessa noite há pessoas aqui na igreja que precisam ter um tempo como esse também, para que Deus quebrante o seu coração, para que Deus faça você rever que a sua vida está indo errada, que você está desagradando, que você está afrontando a santidade de Deus, e que você precisa corrigir a sua vida, que você precisa voltar a andar nos caminhos do Senhor, porque essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Mas aí então, meus irmãos, depois desse momento, aí então entra um outro personagem na história. A partir do versículo 10 até o versículo 12, vai aparecer aqui um outro personagem, e o nome dele é Ananias. Você pode ler, Daniel, por favor, do verso 10 até o verso 12. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, vi um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Veja, meus irmãos, que ao contrário de Paulo, quando Deus chama Ananias, qual foi a resposta dele? Eis-me aqui, Senhor. O que é que o Senhor manda? Que eu obedeço. O que o Senhor disser, chama-se, está feito. Ao contrário de Paulo, que perguntou: quem és tu, Senhor? Ananias disse: opa, eis-me aqui, Senhor. É como se dissesse: estou pronto, Senhor, mande e eu obedeço. E Deus diz: Ananias, você vai lá à casa de um homem chamado Judas, e quando chegar lá, você vai encontrar um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. E quando chegar lá, você vai encontrar este homem orando. Agora nós sabemos, meus irmãos, o que foi que Paulo fez durante aqueles 3 dias em que ele permaneceu sem enxergar. Paulo estava orando. E o mais bacana ainda é que Deus havia revelado a Paulo que quando ele estivesse naquela casa, depois de 3 dias, chegaria lá um certo homem chamado Ananias. E quando esse homem Ananias orasse por ele, ele voltaria a enxergar. Deus estava preparando, meus irmãos, todo o caminho de Paulo. Na verdade, Deus já havia traçado toda a vida de Paulo. Mas aquele foi o momento que Deus escolheu para que a vida de Paulo fosse transformada.
Aí a gente pensa, diante de tanta coisa que Paulo fez, meus irmãos, a pergunta a ser feita nessa noite: Paulo era um homem digno de ser alcançado pela graça irresistível de Deus? Este homem que perseguiu e matou tantos cristãos, esse homem que antes desse encontro com Jesus Cristo, achando-se na missão correta, fez tantos maus aos cristãos, esse homem que em nome de Deus matava, perseguia, fazia tantas coisas ruins aos cristãos. É por isso que quando você chega na carta de Romanos, que Paulo escreveu aos Romanos, ele vai dizer: miserável homem que sou. Não era por acaso não, meus irmãos. De fato, Paulo, ou Saulo, como você queira, antes desse encontro com Jesus Cristo, ele foi sim um homem muito ruim, praticou muitas coisas ruins, mas ele foi alcançado pela graça irresistível de Deus. Assim como Deus alcançou a vida de Naamã, assim como Deus alcançou a vida de Jacó, e principalmente, assim como Deus alcançou a vida daquele homem que nós vimos domingo passado, Manassés, um homem tão ruim. Então eu digo para você nessa noite: não existe caso perdido, meus irmãos. Não existe pessoa que não seja alcançada por Deus, se Deus quiser. Não existe coração duro que não se quebrante. Não existe pessoa que seja tão arrogante que Deus não derrube essa soberba. Não existe pessoa tão teimosa que Deus não reverta a situação. Não existe pecado tão grande que, diante do arrependimento sincero, Deus não possa perdoar. Por isso, meus irmãos, a gente nunca pode se cansar, Eduarda, de dizer para as pessoas que tem jeito, que tem salvação, que tem perdão, que tem vida eterna, que tem reconciliação com Deus, que tem justificação de pecados, que tem regeneração, que tem expiação de pecados. Tem jeito, meus irmãos, tem purificação, tem nova vida. Principalmente, tem vida eterna sim, para aqueles que se renderem a Jesus Cristo. Você precisa pregar mais, meus irmãos. Você precisa anunciar mais a Jesus Cristo. Mas aí, diante de tudo isso, Ananias, depois de ouvir toda essa ordem que Deus deu para ele, aí versículo 13 e 14, aí Ananias vai começar a argumentar agora com Deus. E Ananias vai dizer: mas Deus, nós já ouvimos falar tanto desse homem que persegue os cristãos, desse homem que mata cristãos, desse homem que caça e persegue aqueles que se desviam do caminho. A fama dele já chegou aqui, ó Deus. E olha, ele tem um acordo com os sacerdotes, com os fariseus, e aquele que ele souber que é cristão, ele vai prender e vai levar para lá. É como se Ananias estivesse dizendo: Senhor, me tira dessa missão aí, que isso é difícil demais. O Senhor sabe mais do que eu, que aquele homem é muito ruim. E parece, meus irmãos, que naquele momento Deus interrompe a fala de Ananias, porque já no versículo 15 Deus vai dizer a Ananias: vá, pare de argumentar, pare de falar bobagem e vá, porque quem está mandando sou eu. E eu já disse isso outras vezes: olha, quando Deus mandar você ir, você vai. Ah, mas eu não quero. Mas você vai. Ah, mas é muito longe. Mas você vai. Mas o caminho é difícil. Mas você vai. Mas a reforma vai dar muito trabalho. Mas você vai fazer. Veja, meus irmãos, que quando Deus quer, a gente não consegue fugir da vontade de Deus. Se Deus mandar você fazer, faça. Porque ou você faz por bem, ou Deus vai fazer com que você faça por mal. Mas você vai fazer. Então é melhor você fazer por bem do que você fazer por mal. Se Deus mandou você ir, vá. Se Deus mandou você dizer,
fale. Não fique quieto não, obedeça à vontade de Deus. Versículo 15 completa dizendo: ora, vá, Ananias, porque esse homem, Saulo, ele é muito precioso para mim, e eu vou mandar que ele pregue aos gentios, aos príncipes. E o mais importante disso tudinho, meus irmãos, é que no versículo 16, Deus vai dizer a Ananias, porque ele vai saber o quão importante é sofrer por causa do meu nome. E isso vai mudar toda a história de Paulo. E isso muda, meus irmãos, a minha e a sua perspectiva de vida. Sabe por quê? Porque ao contrário de alguma igreja que você entrar, que pregue somente prosperidade, que pregue somente vitória, 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 que diga que você nasceu para ser cabeça e não cauda, que se você der R$1 a Deus, Deus vai ser obrigado a lhe dar 10 vezes mais, 100 vezes mais, 1000 vezes mais. Olha o que é que Deus está dizendo aqui. Paulo vai saber o quão importante é sofrer por causa do meu nome. E você e eu devemos ter isso em nosso coração, que nós precisamos saber que é importante sofrer pelo nome de Deus. E nós vamos sofrer. Aliás, se eu fizer uma pergunta nessa noite, é retórica. Mas tem alguém aqui que ainda não sofreu por causa do nome de Deus? Todos aqui já sofreram. Ou estão sofrendo, ou ainda vão sofrer. Veja, meus irmãos, essa ideia de que uma vez que a gente se torna crente, a gente nunca mais vai ter problemas, isso não tem base bíblica, viu? Porque qual é a verdade do Evangelho? É que Deus criou o mundo. Em 6 dias Deus criou o mundo. No 7º dia, Deus descansou, contemplou aquilo que Ele tinha feito. Então Deus criou o homem e criou a mulher, e colocou os dois lá no jardim do Éden. Mas acontece que a mulher desobedeceu à vontade de Deus, à ordem de Deus, e ela comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus tinha dito para não comer. Achando pouco, ela deu de comer também ao seu marido. E o que é que aconteceu no final das contas? Os dois desobedeceram à vontade de Deus. Por causa da sua desobediência, eles foram expulsos do jardim. É por isso que todos nós agora, que somos filhos de Adão e Eva, agora já nascemos debaixo do efeito do pecado original, e todos nós já nascemos pecadores. E é por isso que enquanto nós vivemos neste mundo caído por causa do pecado, o que é que sobra para você e para mim? Sofrimento. É por isso que nós sofremos. É por causa do pecado dos nossos primeiros pais que nós sofremos. Estamos sofrendo. E sabe quando é que nós vamos parar de sofrer? No dia que Jesus voltar. Quando Ele vier buscar a sua igreja, aí sim nós pararemos de sofrer, porque lá virá o novo céu e nova terra, e não terá mais sofrimento, nem choro, nem dor, nem pranto. Aí sim, meus irmãos, nós viveremos num lugar perfeito, muito melhor inclusive do que aquele que viviam Adão e Eva. Mas enquanto isso, enquanto estivermos aqui, mesmo que nós sejamos moradores do reino, viveremos ainda neste sofrimento. Essa é a verdade do Evangelho, que não é contada, mas que você precisa saber. Vivemos em sofrimento por causa disso. E aí agora, meus irmãos, depois de Jesus dizer a Ananias que Paulo sofreria por causa do nome de Deus, aí vem versículo 17. Daniel, por favor. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Meus irmãos, como é que Ananias chegou para ele? Qual foi o pronome que ele usou? Irmão Paulo. Veja que Ananias não teve medo.
Uma vez que Deus mandou ele ir, ele foi. Se é Deus que manda, meus irmãos, a gente obedece. E quando chegou lá, ele disse: irmão Paulo, irmão Saulo, Deus me mandou vir aqui para que eu orasse por você e você voltasse a enxergar e você fosse cheio do Espírito Santo. E o que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que não foi apenas uma cura física para Paulo. É verdade, ele voltou a enxergar, mas o que aconteceu na verdade é que foi uma cura física, mas foi também uma cura espiritual. Porque Ananias disse que agora ele seria cheio de quê? Do Espírito Santo. E meus irmãos, sabe quando é que o Espírito Santo habita em nós? Quando nós somos convertidos a Cristo. Foi neste exato momento em que Paulo foi convertido a Jesus Cristo. Ele agora não era mais um judeu apenas, ele era um cristão. E ele não recebeu somente, ele voltou a enxergar, é verdade, mas ele enxergou também, não apenas pelos olhos, enxergou pelos olhos, os olhos humanos, mas agora Paulo estava enxergando pelos olhos da fé. Ele agora reconhecia que Jesus Cristo era o Senhor. Ele agora era um cristão verdadeiro. Naquele momento ele tinha acabado de ter sido convertido a Cristo. E o Espírito Santo passou a habitar nele. Versículo 18 vai dizer: naquele momento em que escamas caíram, algo como escamas caíram dos olhos de Paulo, e ele voltou a enxergar. E aqui nós entendemos que isso não é apenas alguma coisa que caiu dos olhos de Paulo, mas naquele momento Paulo enxergava pelos olhos do Espírito Santo. E a visão que Paulo tinha não era mais a visão que ele tinha antes. Agora ele tinha a percepção, meus irmãos, que o caminho que ele estava trilhando era errado. A missão que ele achava que era certa estava completamente distorcida. Tanto que, no versículo 19, vai dizer agora que Paulo se alimentou, se fortaleceu e passou um certo tempo com aqueles irmãos de Damasco. E naquele momento, certamente, Paulo estava aprendendo mais de Jesus Cristo. Aqueles cristãos estavam ensinando a Paulo. E o texto não diz, meus irmãos, mas na minha cabeça, Paulo devia estar dizendo: quanto tempo eu perdi perseguindo os meus irmãos em Cristo? Quanto tempo eu perdi numa missão que eu achava que era correta, mas na verdade estava toda errada? Essa foi a missão de Paulo. Esse foi o chamado de Paulo. Agora, se você pergunta: pastor, como é que nós sabemos que esse chamado foi totalmente aceito por Paulo? Que ele entendeu a mensagem do Evangelho, que agora ele a ouviu e entendeu que Jesus Cristo, o Filho de Deus, tinha acabado de falar com ele. É porque no versículo 20 vai dizer então que Paulo começou a pregar e começou a dizer que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Naquele momento, Paulo estava entendendo o seu chamado. E depois que ele ouviu, meus irmãos, quem era Jesus e o que Jesus tinha feito pela vida dele e pela sua e pela minha vida, Paulo não conseguiu mais ficar de boca calada. E ele precisava dizer para as pessoas: ei, eu fui alcançado pela graça irresistível de Jesus Cristo e agora eu não posso mais ficar calado. Eu preciso dizer que assim como Jesus Cristo perdoou os meus pecados, Jesus Cristo também pode perdoar os seus. Ele entendeu o chamado dele e não parou por aí. Veja, por favor, Daniel, verso 21 e 22. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levar os presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais, confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo.
Aleluia. Eita a diferença da pílula, meus irmãos. Aquele que perseguia cristãos, aquele que sentia prazer em perseguir, em prender, em até mesmo chegar às vias de fato de matar cristãos, agora ele anunciava que Jesus Cristo é o Senhor. Eita a diferença da pílula. Meus irmãos, não existe pessoa irrecuperável diante de Deus, e Paulo é um exemplo disso. Talvez nessa noite você possa estar se perguntando: mas será que tem jeito para mim? Reconheça que Jesus Cristo é o Senhor, entregue sua vida a Ele, e você vai perceber que tudo o que ficou para trás, Deus, o próprio Deus vai dizer: ei, uma vez que eu perdoar os seus pecados, eu mesmo os lançarei nas profundezas do mar, e eu me esquecerei deles. Talvez nessa noite seja um momento propício para você reconhecer diante de Deus e dos homens que somente Jesus Cristo é o Senhor. Isso foi tão impactante na vida de Paulo, que aquele que era perseguidor de cristãos agora vai sentir na própria pele como é difícil ser cristão nessa terra. O que é que vai dizer aí, Daniel, no versículo 23 e 24? Decorridos muitos dias, os judeus decidiram que, de comum acordo, matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Aqueles que apoiavam Paulo, aqueles que batiam palmas para Paulo, agora querem o quê? Matá-lo. Ei, se você ouviu um dia dizendo que se um dia você virar crente, a sua vida vai mudar, que só vai dar tudo certo, que só vai ser vitória, que a sua vida vai ser uma bênção, vai ser uma bênção, mas você vai aprender que a perseguição faz parte, de que o sofrimento faz parte, de que as tribulações vão vir, de que o sofrimento vai chegar. Mas uma certeza inunda os nossos corações: Jesus Cristo é o Senhor, é Ele que está no controle das coisas, e nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. E o que vier a acontecer com você só vai acontecer se Deus permitir, porque se Ele não permitir, ninguém alcança a sua vida, e isso é bíblico. Jó que o diga, Satanás só tocou a vida de Jó até onde Deus permitiu, porque se Deus não quisesse, Satanás não tinha tocado a vida de Jó. E assim é na minha e na sua vida, meus irmãos. E para finalizar essa mensagem, sabe quais são as lições que nós precisamos tirar nessa noite? É que Paulo tinha uma missão, mas a missão dele era uma missão errada, totalmente errada. Mas Jesus Cristo alcançou a vida dele. E Jesus Cristo mostrou para ele qual era a verdadeira missão, a missão correta. E nós estamos encontrando hoje, meus irmãos, principalmente agora que está se aproximando das eleições, é que tem gente levantando bandeira de partido A, gente levantando bandeira de partido B, pessoas deixando de conversar com seus familiares. Essa é uma missão totalmente errada. Ao invés de levantarmos bandeiras políticas, nós precisamos levantar, sim, a bandeira de Jesus Cristo. Ao invés de brigar com pessoas por causa de política, faça amizade com pessoas anunciando o Evangelho, meus irmãos. Ao invés de quebrar pontes, construa pontes. E sabe qual é a melhor forma de construir pontes? Falando de Jesus Cristo. Ele é o melhor construtor de pontes que você pode encontrar na sua vida. Segunda coisa, meus irmãos, sofrimento faz parte da nossa rotina como cristãos. Mas esse sofrimento não vai durar para sempre. Haverá um dia em que o Senhor Jesus
virá para buscar a sua igreja. E quando nós estivermos lá na glória, porque Ele já comprou a sua igreja com alto preço, preço de sangue, e um dia nós estaremos reunidos no novo céu, numa nova terra, desfrutando da vida eterna junto com Deus Pai Todo-Poderoso. E tudo isso que nós passamos, e quando nós olharmos para trás, nós vamos poder dizer: valeu a pena sofrer por causa do Evangelho. Valeu a pena não renunciar à minha condição de cristão. Valeu a pena não negar o nome de Jesus Cristo. Mesmo que a perseguição venha, mesmo que as lutas venham. Mas quando nós estivermos na glória, na vida eterna, e nós olharmos para trás, vamos ter a plena convicção de que tudo isso valeu a pena. Assim como teve jeito para Paulo, terceira aplicação, tem jeito para qualquer pessoa, desde que ela seja uma escolhida de Deus, desde que ela se arrependa dos seus pecados, desde que ela reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador. Tem jeito sim, meus irmãos. Deus é rico em misericórdia, Deus é rico em graça, e Ele se alegra em perdoar pecados. Basta que para isso você quebrante o seu coração e se jogue, se lance aos pés de Jesus Cristo. E finalmente, meus irmãos, para finalizarmos, talvez você esteja se perguntando até agora: pastor, como é que eu sei qual é a minha missão? A missão de Paulo, meus irmãos, foi muito específica. Paulo foi aquele que no Novo Testamento, aqui no livro de Atos, nós vamos encontrar três viagens missionárias de Paulo. Nessas 3 viagens missionárias, Paulo plantou muito mais do que 50 igrejas. Mas Paulo também sofreu por causa disso. Paulo foi apedrejado, Paulo foi açoitado, Paulo levou surra de vara, Paulo foi mordido de cobra, Paulo passou por alguns naufrágios, Paulo foi espancado, Paulo foi humilhado, Paulo foi preso a troncos, acorrentado. Paulo foi inclusive decapitado. Mas em nenhum momento ele renunciou, ele voltou atrás na sua verdadeira missão, a ponto de dizer que tudo o que ele sofria era em prol do Evangelho, e que tudo o de difícil que ele sofreu foi para o bem do Evangelho. Que seja assim, meus irmãos, na sua e na minha vida. Que você peça a Deus sabedoria para saber qual é a sua missão. A minha eu já descobri, Deus já me colocou. Eu sei qual é o meu chamado. Mas qual é o seu chamado? Alguns circulam louvor e fazem muito bem aqui na igreja. Outros servem a Deus trabalhando aqui na obra, literalmente. Outros servem a Deus na recepção, na Santa Ceia, entregando envelopes, ali na recepção, quando tiver tudo prontinho. Outros nos bastidores, fazendo limpeza na igreja. Mas todos nós temos um chamado, todos nós temos uma missão, e cabe a você e a mim cumprirmos essa missão de tal forma que glorifiquemos o nome de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé.